Mais uma vez estou aqui a convite da missionária Aurice. Eu quero dar continuidade às maravilhas que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Basta a gente falar com Ele e pedir. Eu estava passando uma situação difícil com o companheiro e contei para minha colega de escola, né? Que a gente sempre tem uma amiga que a gente às vezes tem que falar alguma coisa. Aí ela falou assim: Carmen, vamos à igreja? Olha como é que Deus faz, gente. Vamos à igreja. Quem sabe Deus te dá uma palavra. Mas Deus, quando pega uma pessoa para usar, ela não sai vazia. Ela falou para mim: eu pego você em casa e deixo você em casa. Eu não tinha como dizer não. Ela disse: eu pego você em casa e deixo você em casa. Porque Deus preparou aquela palavra para mim. Aquela palavra era para mim e Deus fez com que alguém me levasse para a igreja, a congregação cristã no Brasil. Aí eu fui, pela primeira vez, o cidadão que eu morava com ele chegou em casa e não me encontrou. Pela primeira vez, mais de 6 anos de convivência. E eu fui para a igreja, gente. Quando eu chego lá, eu chego bem pequenininha, bem miudinha, você não tem ideia, vazia. Eu não tinha caminho, eu não tinha chão, eu não tinha direção, eu estava sem direção. Eu precisava de alguém para me dar uma direção para seguir. E quem me deu essa direção foi Deus. Quando eu chego lá, o pregador começou a pregar, a gente chegou um pouco atrasada. E a igreja estava cheia, era aquela igreja bem grande. Estava cheia. Gente em pé do lado de fora, do lado de dentro. Mas Deus ainda reservou aquele espaçozinho para mim ali. Eu, ela e a mãe dela, o esposo dela. Aí a palavra veio. Isaías 52. E ele começou assim: desperta, desperta. Sai de lá, não toques em coisas imundas, porque daí tu não vai sair fugida. E o teu Deus é a tua retaguarda. Eu estou aqui resumindo, falando algumas partes. E quando eu cheguei em casa, gente, ele estava lá, né, todo cabrebaixo. Eu apresentei a minha amiga. Ela ainda falou assim para mim: Carmen, quem sabe essa palavra é para você ficar. Ela ainda falou isso. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a ler a palavra para ele, o Isaías 52. Só que ele disse: eu não quero ouvir. E eu continuei lendo. Ele disse: se eu quiser, quando eu quiser, eu pego e leio. E eu continuei andando atrás e lendo. E passou a ser uma situação desagradável para mim. E eu corri para o quarto, me ajoelhei e comecei a pedir perdão a Deus, porque eu sabia que eu estava passando aquilo, porque a culpa era minha. Porque Deus provavelmente já tinha me dado um aviso, mas eu não vi, eu não observei, eu segui o coração. Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fica preso a ela, nós somos cativa delas. Tanto que eu já cheguei até a perguntar para o companheiro: você gosta de mim ou das coisas que eu faço para você? Eu cheguei a perguntar isso para ele. Então, gente, quando eu cheguei no quarto e orei, comecei a pedir perdão a Deus. Você acredita que aquele homem que estava me ofendendo com palavras, ele largou tudo e foi lá no quarto e se ajoelhou e pediu perdão para mim? Porque Satanás, gente, ele existe. Mas quando você se ajoelha, ele se retira na mesma da hora. E a pessoa, ele veio pedir perdão para mim. Mas daí, depois que Deus me deu esta palavra, a minha decisão foi: eu vou embora. Eu ainda não tinha uma decisão, eu não tinha ainda uma direção. Eu vou embora. Prepare minhas coisas, porque daqui eu não fico mais. E em Isaías 52 ainda diz que daí você não vai sair daí fugida, e o teu Deus é a tua retaguarda. Leia o Isaías 52 que vocês vão entender o que eu falei. Essa palavra era para mim. E Deus fez de tudo para eu ir e ouvir. Eu ouvi, obedeci a palavra de Deus, que eu estou com ela
até hoje, que na época eu ainda não tinha essa intimidade com Deus. E depois eu continuo o que aconteceu depois que eu cheguei aqui na cidade de Pernambuco. Mais uma vez, missionária Aurice, agradeço a senhora por essa grandiosa oportunidade que a senhora está me dando, porque falar as maravilhas de Deus é importante para todos ficarem sabendo. Obrigada mais uma vez.